it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, aqui nós estamos mais uma vez no Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E agora apresentando o pessoal saindo do hiperespaço. Meu nome é Ricardo Pinheiro e maldita nave Wolf MK2. Meu nome é Alessandro de Souza. Cara, esse radar 3D serve pra quê, hein? Eu sou o César Cardoso e James é meu brother. E eu sou o João Cláudio Fidelis e estou cansado de ouvir da Nube Azul. Aliás, vocês vão ouvir muito da Nube Azul na trilha sonora desse podcast. Desculpa, gente. Aliás, vocês só vão ouvir da Nube Azul na trilha sonora desse podcast. Em 500 versões diferentes. Bom, pra quem estava lá em outra galáxia, em outro sistema estelar, já deve ter percebido que nós viemos de muitos parsecs para falar de Elite. Pois é, nós estamos todos... Paramos num bar, na estação Coriolis, lá do planeta Lave. Paramos pra tomar um goró e falar um pouco sobre Elite. Um jogo que é absolutamente seminal. A influência dele se estende praticamente nesses últimos 30 anos. Melhor, 25 anos, né, desde o lançamento. Esse é o primeiro dossiê do Retrocomputaria, onde a gente vai falar de um jogo em específico. E Elite merece. Primeira vez que eu tive contato com Elite, a gente vai falar sobre isso, mas me lembra sempre uma frase que eu vi sobre Elite, eu vou falar quando eu vi isso, mas eu vi assim, Elite não é exatamente um jogo, é um estilo de vida. E realmente não deixa de ser, é um estilo de vida. Pois é, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que poder conversar com, principalmente nosso ouvinte um pouco mais jovem, por que o Elite é tão importante? O que o Elite trouxe para a indústria que continua até hoje? A primeira coisa, assim, e a mais clara, é que o Elite é o primeiro jogo que usou o wireframe. Opa. 3D, desenho vetorial, numa época em que não se fazia esse tipo de coisa. Não, ele é o segundo. Primeiro, na verdade, é o Asteroid. Tá, o Asteroid no Vectrex, né? No Vectrex. E no arcade. Mas o Vectrex não conta. Ah, então o Vectrex tá bom. era videogame. E nos arcades. Sim, claro. Não, negativo. Nos arcades não, cara. O Asteroid, ele também teve sequência pros videogames, inclusive o Atari, foi o primeiro. Não, o que eu quis dizer é que ele é vetor nos arcades. No arcade tinha vetorial e tinha o Vectrex, que era um videogame que trabalhava com gráfico vetorial. Mas pra micro doméstico, acho que o Elite realmente é o primeiro. Não, e vocês não esqueçam que ele foi o primeiro não só a utilizar gráficos vetoriais, como utilizar uma técnica que chamava-se de hidden lines. Eu não entendi o que ele falou. Eu brinquei muito com isso, fazendo vetor no MSX, hidden lines, onde você dava a impressão de que o wireframe tinha as linhas traseiras escondidas. A impressão era de que o wireframe era um wireframe sólido. Isso, porque, gente, nós estamos falando de um wireframe, ou seja, que não são polígonos texturizados, não tem textura, então... Na verdade, monolígono, né? É, monolígono. Monolígono não era complexo, era monolígono. Era quase um monolígono, né? Mono qualquer coisa que eu já entendi. Inclusive, monocolor. Isso era coisa importante, né? Eles instalaram um jogo de cores. Um outro detalhe importante de Elite é que o Elite não tinha um final... Você determinar o final conforme as suas escolhas. É uma história de gente que passou com o mesmo save game do Elite e jogou anos a fio. Eu tá aqui. Também. Você chegou até que nível como piloto? Competente, deadly? Não, cara. Primeiro o quê? Eu gostava muito de fazer merda. Eu não ficava fazendo trade. Ai, caramba! O meu negócio era ficar fazendo merda. Então eu abatia a nave cargueiro. Atacava a nave da polícia. Isso aí. Então eu fazia muita merda. Então eu já estava, na verdade, como fora da lei, né? Mas fora da lei era muito difícil ficar. Não é muito difícil. Mas eu era renegado. Então eu quase não subia nível. Entendeu? Eu ficava
tava muito como um renegado fazendo merda. Essa era a E parte transportando, divertida e do jogo. vendendo escravo, Vendendo escravo, isso aí, vendendo claro. escravo, vendendo narcótico, vendendo droga, que afinal isso dá dinheiro. Não, ainda faço. This pisses me off. Ah, tá bom. Só que agora eu faço no... No GTA. Não, eu faço no GTA, não. Eu faço no Take-A-Doom. Então vamos pontuar algumas coisas pro nosso ouvinte. Pra quem não conhece, não teve o prazer de jogar Elite, é um jogo de computadores. Foi lançado a princípio pela Acorn Soft para os computadores da Acorn. No caso, o BBC Micro e o Acorn Electron, lançado em 1984. Segundo relatos, o aniversário do Elite é 20 de setembro de 1984. Ou seja, no momento que gravamos esse podcast, Elite está com 26 anos. Se eu estou fazendo a conta certa, tá? Está valendo! Foi criado por dois desenvolvedores, Ian Bell e David Braben. Eles são ingleses, nativa. que continuam nativos, exatamente. Eles são Depois a gente vai falar deles que eles estão fazendo. Eles são ingleses. Isso. Será David Brabham parente do Jack Brabham? Holy shit. Não tem, o nome não tem a ver. O título do jogo deriva por uma das metas do jogador de atingir o seu nível de combate como piloto para Elite. Só não um piloto considerado Elite, daí que vem o nome. O jogo foi lançado pela Acorn Soft para as plataformas BBC Micro, Acorn Electron, da Acorn, e posteriormente portado pela Firebird, Imagineer e pela Hybrid Technology para as seguintes plataformas. Começa a lista: Apple II, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, MSX, Tatung Einstein, IBM PC, Acorn Archimedes, Amiga, Atari ST e Nintendinho. Isso o Elite 1. Ou seja, um total de 13 plataformas. Você encontra versões desse jogo. E as versões oficiais, ainda tem as extras oficiais. Sim, extra-oficiais eu joguei uma que era uma versão feita para rodar em Palm OS. Essa extra-oficial, inclusive, foi tirada de uso, foi removida porque ela foi extra-oficial e os desenvolvedores originais, no caso do David Braben, solicitou que fosse tirado. Infelizmente, eu perdi a cópia que eu tinha. O que a gente pode falar do Elite, então, César? O que você me lembra, além de te falar da questão do 3D? A primeira observação sobre o Elite foi o primeiro jogo do gênero Space Trade, né? Exploração espacial. Primeiro foi Star Trader, que é de 74. No entanto, o Elite formou padrão pelo qual todos os outros jogos desse mesmo gênero são medidos em termos de gameplay. E aí pode-se dizer que praticamente tudo que veio desse modelo. E estão falando desde coisas como EVE Online, Space Rock, Wing Commander Privateer, Freelancer, que o Sander citou, que o programador disse no Nerdcast que ele jogava Elite. Taekwondo. Então, são 26 anos em que o Elite influencia toda uma categoria de jogos que continua extremamente popular. O primeiro detalhe do Elite é que eles se inspiraram em diversas fontes, desde um RPG chamado Traveler, que se deu inclusive o nome de Jameson, que era o nome defunto das galáxias, o Bar Galáctico original, e obras de Larry Niven, Jerry Pournelle, Arthur C. Clarke, Robert Forward, Isaac Asimov e Orson Scott Card. Ou seja, praticamente um quem é quem da ficção científica. Sim, alguns dos grandes da ficção científica estão listados como influências para o desenvolvimento do Elite. 2001 é na cara. 2001 é na cara. Assim, uma coisa que é interessante, dar alguns números, algumas referências que eu tenho de cabeça do Elite. Eram 7 galáxias ao qual você podia voar com a sua nave. Você viajava entre as estações espaciais que orbitavam os planetas. Eram 7 galáxias com um total de um pouco mais de 2.500 planetas que você podia viajar. A parte de Space Trading que o César citou, é lembrar que você trabalhava com compra e venda de produtos diversos, desde tecido e comida e água até robôs, maquinaria sofisticada, computadores, e tinha uma característica interessante que era o código moral do jogo, entre outras coisas, que você também podia vender itens que poderiam fazer parte do mercado negro, como escravos, como armas e como narcóticos. Só que isso fazia com que você fosse tornar um contraventor, e dependendo de como fossem as suas atitudes no jogo, você podia tornar até um criminoso e um foragido da polícia. Gente, ou seja, brincar de Han Solo não era pra qualquer um. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon.
Exatamente, porque ao você se tornar um foragido, ao você botar o pé no planeta, as naves da polícia caíam em cima de você. Sempre era assim. E sem contar que os caçadores de recompensa também caíam em cima de você. Entendeu? Assim, não era fácil a vida de renegado no Elite, embora fosse bem divertida. Vamos fazer um tempo agora, jogo, vamos falar um pouco de como o Elite foi feito? Vamos, vale a pena. Porque eu acho muito interessante, em termos técnicos de programação, o Elite originalmente foi feito em Assembler. Por quê? Porque o BBC Micro tinha 14 KB de memória disponível, no que eles tinham na mão para programar. O que significava que o Assembler permitia que o código fosse o mais compacto possível, né? A última coisa adicionada foi o radar 3D, que ficou nos últimos bytes que eles conseguiram para fazer o jogo rodar. Foi um milagre fazer ele caber dentro da memória do BBC Micro. 14. Eles estudaram juntos, eles se conheceram na Jesus College de Cambridge. O Ian Bell estava trabalhando em um jogo chamado Free Fall, para a Microsoft. O Braben estava começando um jogo chamado Fighter, não tinha terminado. Os dois se juntaram, viram que os projetos eram muito parecidos, viram um jogo chamado Star Raiders no Atari 800 e resolveram colaborar para fazer o Elite. Originalmente o projeto foi oferecido para a Torn EMI, onde o Braben já tinha contatos, etc e tal. Não deu certo. Eles foram para a Microsoft, que não tinha nada parecido no mercado, e eles demoraram 2 anos para fazer o jogo. E durante esse tempo a Microsoft conseguiu montar um esquema de propaganda do jogo que ficou bem legal. Isso realmente ajudou muito. Por quê? Quando você comprava o Elite, primeiro porque o box do Elite era maior do que o box padrão da Microsoft, né? Uma novela de Robert Alston. Um pequeno romance, né? Um romance. O Dark World, que aliás, inclusive, curiosidade, o Elite foi fonte de inspiração para alguns escritores de ficção científica. Existem algumas fanfics criadas sobre o Elite, inclusive uma ainda não acabada desse que vos falo, baseado no universo do Elite. O manual de treinamento de voo, além de cartão de referência, o Function Key Strip, que você podia colar no seu BBC Micro. Mapa da galáxia. Electron, mapa da galáxia, posto de identificação da nave. Eles fizeram lançamentos em parques de diversões e uma propaganda bem feita com um jogo bem feito só podia acontecer uma coisa: muita venda. O BBC Micro vendeu em torno de 150 mil cópias, o que é um número fantástico em comparação ao número de BBCs Micros que foram efetivamente vendidos. Foi um grande sucesso na Inglaterra, chegou a ter diversas reportagens de televisão sobre o jogo. Daí surgiu uma guerra para portar os direitos de publicar Elite em outras plataformas, que na época a Telecom Soft, que era a empresa de software da British Telecom, ganhou esses direitos. E a partir daí, do BBC Micro / Corner Electron, se expandiu para praticamente qualquer coisa que dava boot naquela época. Tudo que passou na Inglaterra de máquina, tudo que teve por lá teve uma versão de Elite. Como a gente listou, naquele intervalo de tempo foram 13 plataformas que tiveram versões do Elite. E o Nintendinho. Sim, de videogames o Nintendo. Ou seja, estamos falando de, segundo o IBM, 600 mil cópias do Elite clássico. Por um período, anos 80, que não era uma coisa tão difundida, micro, era um equipamento caro, tudo, era uma marca realmente espantosa, realmente impressionante. Em 99 e 2000, o Ian Bell e o David Braben brigaram pelos direitos de publicar as versões do Elite original, se acertaram. Agora as versões estão disponíveis no site do Ian Bell, e os sucessores, que são os jogos Frontier, qual a gente vai citar rapidamente lá na frente, estão disponíveis para download no site do David Braben. E os dois acertaram. Eles não devem estar mais se falando, né? Infelizmente. Devem estar com muita conversa entre si. Espero que eles tenham para falar. Sim. Também espero. Eu ficaria muito feliz se os dois voltassem a trabalhar em alguma coisa. Sim. De preferência o Elite 4, né? A grande promessa. Agora que o Nukem Forever saiu, né? Elite 4 acaba ganhando o posto do jogo com a maior duração, maior vaporware da história, né? Agora que o Nukem Forever saindo. Come get some. Pô, cara, mas eu tenho joguinhos da atualidade que, na minha opinião, eles concorrem muito bem a posto de substituto de Elite. Inclusive, aliás, tem um que eu considero ser um grande promissor substituto do Elite da nova geração, que é o X3 Reunion. Eu joguei muito isso no PC, cara. É verdade. O X3 Reunion, ele puxa toda a referência de Elite, mas na careta de pau. Vamos falar de algumas curiosidades aqui, tipo, por exemplo, o Elite foi considerado
citado o melhor game da década de 80, o melhor game espacial da década de 80. Ele foi citado em diversas revistas de games pra época. Ele tá entre os 25 jogos mais influentes da história. Sim, ele tá entre os 25 jogos Eu não mais lembro influentes da história. que posição, mas acho que ele tá entre os 10 primeiros. Na IGN, ele é o 10º. A lista é complicado, né? Bem complicado. Uma outra lista da Alemanha, ele está entre os 16 mais influentes. E a Times, e Joan Business Times, definiu em 2007 como o terceiro mais influente. Apesar da época que ele foi feito, ele deixou sérios legados para jogos online. Inacreditavelmente, ele deixou um legado bem bacana para jogos online e ele é citado como referência para jogos online, inclusive não espaciais, tal como World of Warcraft. Ele deixou algumas referências para EVE Online, World of Warcraft, Second Life, deixa algumas referências ao legado deixado para ele, por causa da ideia de mundos persistentes, entendeu? Mundos qual você tem uma interação, você pode comercializar itens, você pode fazer trades com pessoas, você podem ser trades bons ou ruins, como você se trade de escravos e drogas. Não, e também você pode acabar tendo que fazer um negócio. Acho que é bom a gente falar um pouco de como é que era a estrutura do jogo, né? Verdade. A gente tá falando muito, então vamos falar como é que o jogo funcionava. O jogador, né, começa o comandante Jameson. Load a New Commander? Isso, Load a New Commander. O nome vem Jameson por conta de uma citação a um Sim, ao Traveler. E você começa estacionado na estação Coriolis, que é uma estação de um dodecaedro, uma estação espacial em órbita do planeta Lave, que é um planeta de classe nível tecnológico 5, se eu me lembro bem, é um planeta de regime político comunista. E você tem 100 créditos, 3 torpedos na sua nave. A sua nave é uma Cobra MK3, que é uma nave razoavelmente meio termo. Ela é rápida, não é a mais rápida, mas ela também não é a que carrega mais carga. Então, uma boa nave com 3 torpedos, você tá lá com 100 créditos, você tendo que comprar e viajar entre os planetas. O teu tanque de combustível limitadíssimo, 7 anos-luz apenas, isso daí eu me lembro bem, 7 anos-luz apenas pra navegar. O objetivo do jogo em si é o quê? Você vai escolher um outro planeta, você vai ver, vai comprar itens no planeta onde você está, você vai para o outro planeta, para esse planeta, e você vai vender. No caminho, até você chegar e entrar em órbita da estação e fazer o processo que todo mundo odiava. Atracar no porto. Putz, grila. Era nojento atracar no porto. Você tinha 50% de chance de bater na parede da estação espacial. Aquele do decaedro lá era nojento. Tinha um buraco não. Tinha um retângulo no meio dele que era exatamente o posto de atracagem dele. Você tinha que centralizar ele de forma horizontal e enfiar tua cruz ali no meio. Sendo o seguinte, o jogo, ele usa toda a mecânica de espaço. Então, a inércia se mantém. Se você aponta a nave para uma das direções e acelera, ela vai continuar seguindo naquela direção. Exatamente. Então, assim, como a estação girava, você tinha que contrabalançar a rotação da estação no joystick para você fazer de forma que ela ficasse alinhada exatamente igual a você, para você poder entrar na estação. Por isso, como eu já citei, fazer exatamente o que o ônibus espacial faz no 2001, ou seja, rodar junto com a estação. Isso você que sabe que era burguês e tinha dinheiro pra comprar joystick. Eu jogava no teclado. Não, eu também acho que eu jogava no joystick. Assim, todas as coisas acabam no teclado, mesmo porque eu nunca tinha depois, porque eu realmente achava que o teclado era mais preciso. Você contar que Elite no jogo, assim, você não podia tirar a mão do teclado. Era tanta tecla que você pressionava pros comandos que você acabava usando muito o teclado. Aí você já tava com a mão no teclado, porque eu vou pegar o joystick pra controlar a nave. Só lembrando que na versão original do Elite Classic, você tinha um stripzinho que dizia o que cada tecla fazia. Se tem muita tecla que você tinha que lembrar. Algumas a gente sabe de cor até hoje, né? Como, por exemplo, dar o tab quando tiver uma mina espacial, você tá tudo dando errado, você aperta tab e lança a mina e explode tudo num raio de 9.000 km. Ou aperta ESC pra disparar o módulo de escape quando você tá na merda, precisa vazar da nave. Aperta ESC e aciona o módulo de escape. Aliás, eu sempre guardei que ESC era de escape por causa do Elite. Escape.
É verdade. E olha que a tecla ESC no MSX tinha muito pouca utilidade, mas nesse jogo eu utilizei ela muito. E aí, conforme você vai adquirindo itens, vai adquirindo créditos, você vai comprando itens pra colocar na sua nave. Então você vai trocando, você tinha, a princípio, 3 tipos de laser, você podia colocar em cada uma das 4 visões da nave. Sim, a nave você podia ter a visão frontal, traseira, direita e esquerda, sendo que os controles mudavam na direção. Então quando você passava pra visão traseira, você queria subir a nave, você tinha que apertar a seta pra baixo. Por quê? Porque você mudou o controle. Você para subir, você tinha que acionar pra cima, você subia, você ia apertar pra baixo. Então você invertia o controle de acordo com a direção. Você podia colocar laser em todas essas direções, 3 tipos de laser, os torpedos que eu já citei e outros itens. Algumas versões tinham questão do escudo, você tinha a cápsula de escape, a bomba que eu citei, o fuel scoop, que era um item assim fantástico. Se fosse muito corajoso, muito pão duro, você conseguia encher o tanque da nave. É porque o fuel scoop era um equipamento, você podia usar ele para 2 coisas. Primeiro, quando você orbitava um planeta muito próximo, você podia passar e o fuel scoop capturava os ventos solares e transformava em combustível e enchia seu tanque. Só que o risco era muito alto, porque a temperatura da cabine subia muito alto. Você contornava a estrela, desculpa. Quando você contornava a estrela do planeta, você podia fazer isso. E a outra, que era o item mais legal, era quando você abatia uma nave em combate, você saía os containers, você podia capturar os containers. Podia vir de tudo dentro do container, você não sabia o que ia dentro. Na hora que você capturava, ele identificava. Esse item realmente era joinha. Eu tinha uma coisa fantástica, quase todo navio que eu batia tinha containers de liga metálica, alóis. E aí meu irmão brincava que era conexão alóis. A gente abatia a nave e ia lá, pegava o container da nave que abatia, alóis. Beleza, chegava no dia. E tinha mais uma coisa, você podia capturar a cápsula de escape. Se você destruiu uma nave, ela libertou uma cápsula, você podia capturar, pegar o piloto e vender ele como escravo. Aliás, inclusive eu vou falar uma coisa sobre você também se ejetar. Você também corria o mesmo risco. Ah, sim. Eu sei disso. Você ejetava e ficava apreensivo de uma nave amiga te ajudar, porque se fosse um mercenário, ou um pirata espacial, você estava ferrado. Com certeza. Uma das coisas que eu achava muito estranha no universo Elite, naquela época eu já tinha alguma referência à ciência, à astronomia. Então eu já sabia que as galáxias têm muitas estrelas, mas nem todas são planetas. Eu achava bizarro que no universo Elite, cada galáxia tinha 256 planetas. E eram 7 galáxias. Eram 7 galáxias, cara. Então isso daí eu achava uma coisa... 8? Não, eram 7. 8 era 8 galáxias. 7 era o número de... 7 era o número de anos-luz que você podia viajar com o tanque inicial de combustível. Eram 8 galáxias. Ou seja, 2048 planetas pra você se divertir. Mas aí eu creio que eles só contavam os planetas habitáveis. Não. Os 256 planetas eram... Toda a galáxia tinha 256 planetas exploráveis. Que você podia... Com estações espaciais para atracar e para você poder fazer troca, compra, venda. Você tem que lembrar, a linha espacial, ela ficava fora do planeta. Então, pouco importava se o planeta era habitado, não entrava nele. A princípio, todos eram, né? Todos eram habitados e tinham raças curiosas, né? Eu adorava ler as descrições. Habitados por felinos, peludos, não sei o que, e o planeta é uma anarquia. E assim, nível tecnológico baixo. Então, nível tecnológico muito alto, nível tecnológico muito coisa, não sei. E a gente tinha de tudo. Você tinha desde mais básicos, caos totais, até Mars, que era o Corporate States. Sim. Que era normalmente nível tecnológico mais alto, que era onde realmente existiam algumas coisas que só tinham nesses planetas tecnológicos mais altos. Sim. Inclusive, uma das táticas era pegar equipamentos desses planetas com nível tecnológico mais alto, vender pra galera lá dos planetas primitivos e o contrário, pegar matéria-prima desses planetas primitivos e vender pros de nível tecnológico alto. Exatamente. Essa era a grande sacada do trade do Elite. A sacada você quer dizer fazer a sacada do trade do Elite fazendo legalmente, né? Legalmente, aí legalmente a história é um pouco diferente. Como você falou, era mais divertido comprar e vender narcóticos, armas de fogo e escravos. Lembrar que as estações, elas eram consideradas território neutro, então você não tinha, você estava comprando e vendendo na estação, não havia, dentro da estação a polícia não iria te importunar, mas se você fosse um renegado, botou o pé fora da estação, se prepara. Considerado território neutro e você não tinha impedimentos para o comércio acontecer dentro da estação. Apesar
que tem uma outra coisa que eu me lembrei. Tinha planetas que faziam vista grossa, geralmente não tinha policiamento, mas era um policiamento mais baixo. E tinha outros que pegavam pesado, vamos dizer assim. Porque nesse caso, desses planetas que faziam vista grossa, o que acontece? Uma coisa que influenciava no planeta também era o regime governamental, como o César falou. Então você tinha planetas que eram anarquias, tinham estados feudais, comunistas, você tinha estados corporativos, você tinha democracias. Totalitarismo. Ditaduras. Isso tudo influencia. Se você vai, por exemplo, para uma anarquia, a anarquia atraía mais piratas espaciais. E normalmente eram planetas mais atrasados tecnologicamente falando. Então as anarquias você tinha mais piratas presentes e você tinha a polícia espacial agindo de uma forma muito pouco. Agora você vai, por exemplo, para níveis tecnológicos maiores, e você já tinha uma presença maior da polícia, muito menos piratas, muito menos caçadores de recompensas. Você tinha uma variação aí, e essas variáveis transformavam o Elite numa coisa muito interessante de se jogar. Transformava isso tudo em forma, não só por conta disso, que você podia passar boa parte do tempo apenas lutando. Olha, teve um planeta que eu achei muito engraçado. Ele era um nível tecnológico alto, ele era ditatorial. Eu saí, tava ali perto da órbita do planeta, estava virado para o outro lado, para o espaço, sem ter absolutamente nada, nenhuma nave, nada, o espaço à minha frente. Eu, sem querer, apertei o laser, ele deu uma pequena rajada. Veio polícia. Exatamente. Por quê? Porque eu usei a arma, só por causa disso. Essas variáveis tornavam o jogo extremamente interessante, extremamente divertido de jogar. Era o algo mais. Não era apenas um jogo de você pegar e dar tiro e abater inimigo. Não era no Space Invaders da vida. Não que o Space Invaders seja ruim, mas essa variável tornava o jogo muito mais interessante de se jogar. O fair play dele era maior e a longevidade de jogo era quase infinita. Assumindo o patinete maior, porque você tinha que levar uma série de variáveis de conta na hora de fazer venda. Muitas vezes você tinha um inesperado na sua frente, como o caso do Spore, que te obrigava realmente a ter uma estratégia para vender. Uma estratégia não, muitas estratégias. Tem uma outra coisa que a gente ainda não citou, que entra tudo nessa equação, que era a variedade muito grande de naves com quais você podia interagir. Você pilotava uma Cobra MK3 e pelo menos no Elite clássico, até onde eu sei, você não pode trocar de nave. Você não pode negociar sua nave, não pode comprar outra, não pode trocar de nave. Em outras versões que a gente vai falar mais à frente, dá pra fazer. Principalmente no 2. O 2, inclusive, você podia utilizar naves até mesmo na base do roubo. Você podia roubar naves. Cara, no Elite, você pode pegar a Millennium Falcon. Você não consegue entrar na estação. Muito bom, essa eu não sabia, não. O Elite, a gente vai falar do Elite mais à frente. Detalhe curioso, a maioria das naves tinha nomes de cobras. Sim, verdade. Checo, Mamba, Python, Anaconda. Você tinha, além delas, assim, essas naves, você tinha algumas naves. Quais? Uma das naves com nomes de cobra era a Ader. Sim, a Ader. E a série Cobra, né? Isso, a série Cobra. As Cobras, você tinha Cobra MK1, Cobra MK3. Tinha a Boa Class Cruiser. A Boa, como Cobra, conhecida é a jiboia. Você tinha, além delas, assim, essas naves, você tinha algumas naves. Além disso, você ainda tinha naves como a Crate, tinha a Fer-de-Lance. Aliás, de passagem, a Fer-de-Lance, eu não lembro de ter visto uma Fer-de-Lance enquanto jogando no Elite do MSX. Eu não me lembro de ter visto uma Fer-de-Lance passando. Me lembro. Ela era uma bem fininha. A Fer-de-Lance parecia muito com a Python. Não, só que a Python era uma nave cargueira. Python e a Anaconda, a série, eram de naves cargueiras, mas ela lembrava vagamente, era bem fininha. Verdade. O box do Elite, ele trazia história das naves, projeto da nave, então tipo, você tinha blueprints da nave, algumas informações sobre, olha, foi produzida no estaleiro tal, em órbita do planeta tal, o projeto da empresa tal, e eu sei que, ela falava, por exemplo, a Crate, que era uma nave muito usada por caçadores de recompensa, na história fala-se, a Crate foi uma nave muito popular até que a Mamba começou a entrar em produção, hoje em dia ela já está um pouco mais rara, então assim, ele cria um sentimento de história. Crate já existia a nave, ela existia antes, mas ela perdeu popularidade por conta da entrada das Mamba. E por aí vai. Outras naves, você tinha a Wolf MK2, que era, pelo menos pra mim, o meu terror. Eu encarava até o Stargoid. A gente vai falar do Stargoid depois. Mas a Wolf, pra mim, era o meu terror. Era encarar a bendita da Wolf MK2. Quando eu olhava uma aparecer, eu falei, lá vamos nós. Maldito. Sofra. Maldita, lá vamos nós. E mais uma coisa que a gente tava esquecendo. A nave da polícia era a Viper. Que era muito veloz de passagem.
É. Exatamente. Os mísseis dela eram guiados por calor. Exato. E a Viper Elite Veloz, ela era extremamente fácil de manusear. Então era o que a espacial acabava usando. E rapidamente você conseguia escapar de início inimigo, ou então, de repente, algum grupo tente fazer uma maluquice e ajuda. Então, assim, você tinha uma variedade muito grande de naves, você tinha 2.048 planetas a serem visitados, fazendo comércio, você tinha, por conta do combustível limitado que você tinha, você não conseguia, de repente, sair de Lave e pular, por exemplo, o planeta Zaaxt, que ficava, se eu me lembro bem, a 93 anos-luz de distância. Você só tinha 7. Então você tinha que navegar e viajar todo o espaço, toda a galáxia, até chegar lá. Quando você comprava itens, comentava sua quantidade de combustível. É assim, sim. Sim, mas o hiperespaço só podia ir no máximo 7 anos-luz de distância. É, mas como eu disse, podia comprar itens. Inclusive, pra você ir pra outra galáxia, tinha que ser um hiperespaço especial. Que ele era caríssimo e ele só tinha uma vez, só podia usar ele uma vez, que era pra saltar de uma galáxia pra outra. Isso. Mas você não usava o seu combustível. Não usava o seu combustível, é Não verdade. usava o seu combustível. Existia um outro tipo de salto, que eu chamava de salto rápido. Era o Jump. É o Jump. Ele era muito bom pra dogfight. Quando você tava sendo perseguido por uma nave, você podia usar ele. A nave fazia o que a aviação chamava Afterburner. Isso, dava um Afterburner. Ele pegava assim, Afterburner espacial, vamos dizer assim. Mas acho que você só conseguia usar ele quando você não tinha nave por perto. Uma nave em combate contigo. Se eu não me engano, você só podia acertar o J quando você não tinha nenhuma nave em torno. Quando aparecia uma nave... Você tinha que ele te tirava do Afterburner. Eu me lembro que tinha uma manha de você comprar um item combinado com outro item que habilitava isso. O Elite era cheio de manhas. Se você comprar um equipamento e combinar com outro, tem certos efeitos diferentes. Quer ver a gente falou, já que você falou das manhas, tinha uma manha muito curiosa, um macete que o pessoal descobriu do Elite, que você podia chegar e você mandava direcionar para um planeta próximo a você. Tudo bem, você ia para o planeta, só que depois você, no meio do processo da contagem regressiva, o hiperespaço, ao você acionar, você tinha 10 segundos. Você podia abortar o hiperespaço ou esperar. Você pegava, mudava para o mapa espacial, apertava a F, pelo menos no MSX, digitava o nome de um outro planeta em qualquer canto da galáxia. O hiperespaço jogava naquele planeta que você botou o nome, gastando combustível que você iria pro planeta próximo. Digamos, você ia, por exemplo, de Lave para Diso, 3,6 anos-luz de distância. Você botava de Lave viajando para Diso, só que você apertava F, entrava no mapa espacial, apertava e botava Vetitice, que era o planeta no qual, inclusive, da onde eram os projetistas das estações. Botava Vetitice, Enter, que era, sei lá, uns 40 anos-luz. Ele gastava 3,6 anos-luz de combustível e te jogava em Vetitice. 40 e tantos anos-luz de diferença. Era um dos bugs do Elite. Eu tava tentando lembrar um bug. Esse era um. Por que você não me falou isso há 10 anos atrás? Pô, essa saiu da CPU MSX, cara. É. Você não comprava CPU MSX? Não, eu não tinha dinheiro pra comprar CPU MSX. É diferente. Roubava na Knight. Ah, é verdade, eu não pensei nisso. Agora também, só de sacanagem, eu vou botar pra rodar Elite no meu MSX pra fazer isso. Aliás, cara, já que você citou a CPU MSX, desse artigo você falou que eu comecei a jogar Elite. Foi na CPU. Os safados da CPU MSX. Um abraço pros canais da CPU MSX. Um abraço. A gente vai voltar a vocês em breve. Vamos falar de CPU MSX. Vamos falar de MSX no Brasil e vamos falar dos safados da CPU MSX. Nossa, curiosidade, galera. A gente vai entrevistar aquele cara. Tem uma pessoa que conviveu de perto com eles que hoje em dia já chegou pra mim e falou: estou disponível pra falar, responder o que vocês quiserem saber da época, sem censura. Eu falei, esse vai ser um episódio quente. Opa. Olha, vai conversar primeiro com nossos advogados. Temos que conversar. Pessoal da Combo, Dr. Ricardo, advogado do Vinícius, do Thiago, por favor, a gente precisa conversar com o senhor primeiro, tá? César, um parênteses. O Sander encontrou Elite for MX. Ui! Sério, Elite clássico, verdadeiro for MX, versão 0.10.1. Eu não tenho nem palavras. Brincadeira. Agora o Stallman deve estar se retorcendo por trás daquela barba dele, hein? Kill it! Ele deve estar dando piruetas. Pois é, talvez ele até vá lavar aquela barba, né? Será que ele lava agora?
Não sei. A gente não falou dos Targoids, né? Então, já que a gente tá falando de naves, vamos a eles. Os Targoids, até onde eu me lembro, eram os principais vilões do universo de Elite, não se sabiam nada a respeito deles, apenas que as naves tinham a forma de acho que era um octaedro, eu acho, ou um dodecaedro, não me lembro. Isso. As naves eram... Alta tecnologia. Alta tecnologia, e você tinha o sério risco de cair no que eles chamam de Witch Space, que é quando você disparava o hiperespaço, e os Targoids entravam no meio do hiperespaço, você caía no intervalo entre um planeta e outro. Você era parado com uma nave Targoid, se você atacasse, ela soltava os drones, os Targon. E aí, pra bater, você só conseguiria sair do Witch Space depois que você destruísse aquela nave Targoid, ou seja, naquele intervalo entre um planeta e outro. Resta um detalhe que o Targoid, dependendo do humor dele, podia soltar entre 2 a 6 drones. 6? Eu vi nave soltar mais de 10? Ou seja, os Targoids estavam com muito mau humor do Ricardo nesse dia. Uma das vezes pra enfrentar Falcão, cara. Falcão pra poder encarar aquilo lá. Eu vi uma coisa curiosa. Eu estava em um embate com piratas espaciais. De repente entrou os Targoids na luta. E eu comecei a ver uma coisa engraçada. Que seus antigos inimigos piratas espaciais resolveram te ajudar contra os Targoids. Afinal de contas, vocês não ajudaram, vocês também morriam. Porque os Targoids atacam todo mundo. Pra quem tem a memória mais recente de games, era meio que o Zerg do StarCraft, né? Uhum. Não tá vivo, tô passando rodo. Ou então, fazendo uma referência a Doctor Who, eram os Daleks, né? Nós queremos dominar tudo, não sei o que, e não queremos... Exterminate, né? Exterminate, gritando com aquela voz esganiçada e horrorosa. Não tô querendo saber, estamos passando rodo e não interessa. Então, e com tecnologia dos Borgs, né? Tipo uns amigos meus que trabalham, que trabalham comigo, né? Não vou citar nomes, não é, o Josh? Tem uns amigos meus, eles são mais ou menos por aí. Tá se movendo, ele tá passando rodo. Não importa o que seja, se moveu, ele quer passar o rodo. Nossa. Só que aí eu passar o rodo no sentido figurado. Então, acho que a gente pode falar, então... Vamos contar alguma história, alguns causos nossos de Elite, aí que a coisa fica divertida? Sim, claro, tipo assim, meu primeiro curso de inglês num dicionário, saca? Porque eu fiz vários cursos de inglês em vários dicionários diferentes. O meu primeiro curso de inglês foi por causa de Elite. Porque eu não entendia, por exemplo, eu parava pra fazer trade. Aí nego me perguntava se eu queria trocar maçã por pedra, eu trocava, entendeu? Porque eu não entendia o que tava escrito ali. Eu só apertava Y, porque eu sabia que era yes. Entendeu? Então meu primeiro curso de inglês no dicionário foi por causa de Elite. Você quer trocar esses robôs caríssimos por essas bananas podres aqui? Não, sim. Isso me lembra Silvio Santos. Você quer trocar essa bicicleta por esse raio de ferro enferrujado? Sim! Por aí. Então, pro nosso amigo aqui, Sander, parar de brincar de Silvio Santos no Elite, ele resolveu fazer um curso de inglês. Não, curso de inglês em dicionário. Foi estudar dicionário pra entender. Eu fui pra um sebo comprar um dicionário Oxford velho, eu não tinha dinheiro pra comprar um novo, pra poder jogar Elite e os Adventures do CP400 Color. The Black Sanctum Island. Esse é caso pra outro tema. Pra outro tema, Adventures, Adventures de texto, tudo, a gente vai ter episódio pra falar disso. Um universo riquíssimo. Apple CP400 tiveram excelentes Adventures de texto. MSX eu joguei poucos. Tiveram alguns muito bons. Pena que alguns não dá pra comentar no programa. Tipo... Starship Rendezvous. Ai, caramba! Exatamente. Não, eu jogava... Dragon Knight 1 e 2... Eu tentei jogar Amazônia. Apesar de ser fã do Renato Giovanni, eu não consegui jogar aquilo, não. Eu chegava na frente do elevador e não sabia o que fazer. Elevador, porra, na Amazônia? Elevador. No Angra 1, minto. Angra 1 era demo. Angra 1 não era o jogo, era demo. Era demo? Por isso que eu chegava na frente do elevador e não podia fazer nada. Então, voltando. Assim, todo mundo tinha briga com Elite, todo mundo odiava, por exemplo, entrar na estação. Eu lembro que eu fui aprender a futucar nos setores do disco, porque eu queria arrumar uma maneira de mexer no save game pra me dar o computador de docagem. Porque depois, pra ficar fazendo aquele negócio de entrar naquela maldita estação, ficar contrabalançando a rotação dela. O computador de docagem era um dos itens mais importantes do Elite. E caros. Eu lembro que eu consegui algumas coisas interessantes. Eu arrumei um save game do Elite que tava com muito item. Aí foi uma época que eu fui pra festa. E aí eu fiz uma coisa que a gente não falou ainda: as missões secretas.
As missões secretas eram o quê? Depois que você atingia um certo nível de capacidade de dogfight e tudo, você ia subindo de novo. Você começava como piloto inofensivo, harmless, aí depois você saía praticamente inofensivo e você ia subindo até chegar bom, competente, ia chegar mortal e o último nível, Sander. Elite. Ah, então. Nível Capitão Nascimento? Nível Capitão Nascimento, isso aí. Opa! Que beleza. Você queria chegar no nível Elite. Daí também viu o nome, né? Você era um elite de pilotos. Quando você atingia um certo nível, você era chamado para as missões secretas, porque eram missões que a Marinha Galáctica, que fazia o patrulhamento lá, passava para você. Se eu não me engano, eram 6 missões. Acho que eram mais, hein? Eu lembro de 6. Eu ouvi falar de 6. Algumas que eu me lembro. Tinha uma nave com cloaking device, com camuflagem, e você tinha que descobrir essa nave e abater essa nave. Na nave com cloaking device, você não via a nave e você tinha que destruir. E uma coisa. Tinha uma manha pra você perceber onde é que a nave tava. Você sabia? Não era? Partindo pelo laser, não atirava ou pela falta das estrelas. Exatamente. Pela falta das estrelas, no fundo. Ou seja, você tinha que ser meio ninja. Olha, uma coisa Muito que é legal, interessante. cara. O pagamento ou era em créditos, que era moeda, ou o pagamento era em itens que não eram vendidos. Por exemplo, você podia comprar um SM Jammer. SM é contra medidas eletrônicas, pra guerra eletrônica. Então, quando uma nave... Usado para ou voar um míssil adversário, ou então Isso. eu prefiro um míssil melhor, ou então eu prefiro um computador do seu adversário. Na verdade, é um pulso eletromagnético interespacial. O termo SM é usado em aviação e é usado para gerar interferência em mísseis guiados por radar, essas coisas. É um termo usado. Então, algumas naves você atirava, mirava, marcava o míssil e atirava. E a nave tinha SM ativo. E quando o míssil chegava, o míssil... Você apertava E. Exatamente. E o Jammer embaralhava o SM e você conseguia matar aquela maldita Wolf MK2 com um míssil. Não tinha que ser no que queime no inferno aquela maldita nave com 2 chifrinhos na frente, chifrinho do diabo. Ou melhor, sendo mais temático, que queime na estrela mais próxima. Exatamente. Então você tinha SM Jammer, ganhar o Cloak Device, algumas das missões que eu me lembro. Você tinha essa da nave do camuflagem, você tinha uma estação que foi invadida e conquistada por Stargoids, você tinha que destruir a estação espacial, e você tinha uma missão de tinha um planeta que você chegava em órbita e aparecia assim, de repente a tela mudava de cor e ficava fuel leak. O teu tanque tava furado e você perdia todo o teu combustível. E você só tinha como chegar na estação. Chegava na estação, o povo do planeta falava assim: nossa estrela está entrando em supernova, a gente vai morrer. Tem como você tirar a gente daqui? Só tinha um problema, teu tanque de combustível tá furado. Você não conseguia usar o hiperespaço. Então parece que você tinha que fazer. Você tinha que usar o Galactic Hyperdrive. Isso. Que aí levava 30 segundos pra disparar em vez de 10. Eu lembro quando eu usei o Galactic Hyperdrive nessa cena, quando você tá chegando, faltam os últimos 5 segundos, a temperatura na cabine começa a aumentar, porque a estrela começa a crescer. Tá crescendo, ela vai explodir. Isso é mó emoção, cara, essa missão. Quando tá 1 segundo, a temperatura da cabine tá lá em cima e pum, você salta. Aí o teu coração volta pra dentro do peito, né? Porque já tava na boca. Aí você para, eles te dão, eu acho que 50 quilos de pedras preciosas. Pedras preciosas é a única coisa que não era vendida em tonelada. A tua nave, a princípio, saía com capacidade para carga de 20 toneladas, mas você podia botar... Pedras preciosas eram em quilo, né? Ela era em quilo, mas você podia botar uma extensão de carga na nave que ela poderia levar 35 toneladas. Mas as pedras preciosas é a única coisa que era vendida em quilo. Eles te davam, acho que 30 quilos de pedras preciosas ou 50 quilos de pedras preciosas como pagamento. Que era coisa pra caramba. Pô, era um dinheirão que rendia. Você vendia, dava dinheiro pra caramba. Pô, tu salvou a pele da galera. Salvou o pessoal do planeta, a população que tava viva do planeta. Ou pelo menos a população rica do planeta. Já parou pra pensar nisso? Eu acho que o 2012 foi baseado nessa missão, hein? Não, você não viu o filme 2012, não? Que eles constroem os barcos e pra fugir. Filme. É o filme. Me lembro, sim. Só vai a população rica? Exatamente. O Elite tinha realmente mais sacadas de referências, um programa de ficção científica muito interessante. Outra missão também, famoso, destrua tantos Targoids, pura e simplesmente. Tinha um número de Targoids pra serem destruídos. Fácil missão.
Não, nossa. Não, Targoid é uma nave fácil de bater, né? Fácil de abater, você começava lá, caía no pau com ela e ela vinha, e ela pegava e enchia de Targon. Moleza, tranquilo de bater, né? Essa missão, se eu não me engano, vi um 3 de uma vez. Olha, eu achei a lista de missões. A primeira missão, quando você tinha mais de 550 mortes e mais de 1.200 créditos, você era chamado para ir para até o planeta Hazar, que era a sede da Marinha Galáctica, e aí você pegava uma cápsula Gênesis, tinha que levar até o planeta Ordima. De Ordima, você recebia apenas, você ganhava pouco dinheiro, não sei o que, a cápsula na verdade estava contigo, chega até Xi'an. Nota mental, quando você carregava essa cápsula, vinha até a pia da cozinha para tentar pegar você. Isso. Pia da cozinha armada com lasers. E o teu recompensa era 500 créditos. A segunda missão, 1.450 mortes nas costas e 4.000 créditos. Você saberia de Zartid 3. É um homem que estava fazendo planos para os Targoids e deveriam ser destruídos. Ele estava viajando dentro de um comboio de 5 naves Mamba e vinha várias outras Mamba para cima para ajudar no combate. Peraí, eu tô olhando as missões. Não, eu falei besteira. Eu tô olhando a missão Arc-Elite. Acho que era do Acorn. Aproveitando falar isso, vamos fazer um parênteses para aqui, que acho que vale a pena fazer uma observação aqui. Sim. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. E lá vamos nós para mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria. Né, Ricardo? Pois é, estamos saindo da estação espacial, entrando no hiperespaço e no caminho entre uma estação e outra nós vamos ler algumas notícias. Já que estamos falando de Elite, né? Pois é. Vamos começar com uma efeméride. Opa! MS-DOS fez 30 anos em 27 de julho. Já é um balzaquiano, como se diria antigamente. E entre essas coisas todas, o destaque vai pro blog do Tim Peterson. Sim. Que é a mente por trás da Seattle Computer Product, que fez o TP6-DOS e por aí vai, né? Que acabou sendo o produto comprado pela Microsoft, né? Seattle Computer Company, enfim. E no blog dele, que é atualizado com uma certa infrequência. Infrequência, tem diversos posts sobre os diversos aspectos do DOS, da construção, da programação, etc. Vale a pena pegar um tempinho que seja, dar uma lida. Legal, né? Interessante isso, falando, contando a história. O Quinto Elemento andou fazendo há pouco tempo, relacionando pra gente as nossas promessas de episódios, tudo. E uma das promessas que nós fizemos foi fazer um episódio sobre a gênese do IBM PC. Esse episódio não sairá imediatamente, vai demorar um pouco. Acho que é interessante comentar a todos, quem tiver curiosidade, inclusive sobre essas histórias, pegar aquele documentário Triunfo dos Nerds, principalmente a terceira parte, que é a parte que trata principalmente de PC. Que essa é a quarta vez que a gente fala desse documento, enfim. Pois é, né? Se você não viu, você está em dívida. Uma dívida grande. Assim, vale a pena, pegue principalmente a terceira parte, que ele trata da gênese do IBM PC com bastante riqueza de detalhes. No futuro a gente deve vir fazer um episódio sobre esse ponto, que é um fato importante na história da computação, mas por enquanto recomendamos a vocês que vejam. Aí vão entender um pouco também da história, onde entra Seattle Computer Products, Tim Peterson, Bill Gates e Steve Ballmer, developers na história. Nesse momento entra o parabéns para você de novo. Vamos agora outras notícias de outras linhas. O MSX Synth, que é um programa que permite que você use o MSX como um selador, né, tipo no Synth, que não é da tradução que agora, entrou em beta. O pessoal que quer
trabalha toda essa parte de sintetizador, tal, oscilador, vale a pena dar uma olhada. Interessante, né? Ainda mais com suporte a PSG, tá planejando suporte a SCC, suporte ao SID lá da placa da PlaySonic. O pessoal de Turbo R agora pode usar os utilitários do MIDI-Pack, o que significa que o pessoal de Turbo R não precisa mais desligar o turbo para usar, para tocar MS Music por um dispositivo MIDI. Cara, o MIDI-Pack é muito legal, cara. Tem uns vídeos no YouTube, recomendo a todos que vejam. Para quem não entendeu, a ideia do MIDI-Pack é o seguinte: ele é um cartucho que ele captura o áudio do micro, ele converte o sinal, todo o sinal do áudio do MSX para um formato MIDI, e por um cabo você liga um sintetizador MIDI externo, pode ser um Roland MT32, ou você ligar ele num PC, tudo, e aí o som é interpretado pelo equipamento, pelo outro equipamento, como uma sequenciação MIDI. Cara, é muito legal. A Last 2 tocado com o MIDI-Pack é de assustar, de tão bonito que fica o som. No MSX Force, o último fanzine do grupo MSX Rio, tem uma matéria pelo Márcio Lima, que já gravou com a gente e deve voltar a gravar com a gente em breve. Ele tem uma matéria dele sobre o MIDI-Pack. Uma boa notícia para o pessoal que está interessado na Denionet: a Sunrise começa a enviar. Se você está interessado em comprar uma Denionet, que é um push Ethernet para MSX, você vai na Sunrise, deixa lá seus 79 € com eles, depois passa no site do Nestor Soriano, baixa as utilidades e se diverte. Pô, que legal, dá até pra twittar. Vamos comprar uma dessas, pegar e eu ficar usando. Tem software que desenvolveu pra Twitter. E Ricardo, vamos fazer um desafio pro nosso ouvinte? Sim, sim. O pessoal que twittar a partir de algum meio clássico, mandar uma mention pro nosso Twitter, no @retrocomputaria, a gente fala aqui no ar. Que tal? Isso, mas tem que ser a partir de um microclássico. Não é pegar, twittar a partir do celular, do Android, do iPhone, trocar e dizer que tweetou a partir do seu PDP-11 ou tweetou. Tem que ter sido a partir de um microclássico. Vai o desafio. Estamos de olho. Estamos de olho. Para quem quiser comprar a Denionet em reais, custa R$177. Não sei se o frete está incluído, mas eu confesso que minha mão tá coçando. Próximo ponto da lista: se você tem uma Amiga e se você tem o driver para placa Wi-Fi Prism 2, você não precisa mais ficar usando o app no seu roteador, porque o suporte AWPA2 foi adicionado. O driver custa 15 € por placa e está disponível para 68K e para OS 4. Convenhamos, né? Usar o app ainda hoje em dia é legal, né? Para um WPA2 no Amiga, dá para você acessar seu Wi-Fi sem muita dor de cabeça, né? Fechando lá e não tendo muito problema com... Afinal das contas, a Anatel não tá dizendo que agora deixar a rede aberta é ilegal? Então, você tem sua rede sem fio em casa, tá conectando com o seu amigo, é uma maneira de se precaver, né? A minha dúvida, na realidade, é se o 68K aguenta o tranco. Eu acho que vai ser complicado. Parentezinho, há um tempo atrás eu conversei com o Adriano, quando ele estava ativo no desenvolvimento do Zix, sobre o uso do protocolo SSH no MSX, e ele me falou que a dificuldade era, de acordo com a chave de criptografia usada, ele tinha que gerar uma quantidade de tabelas muito grandes para acelerar, para fazer a criptografia. E o demorado, o complicado era justamente gerar essas tabelas. E isso num Z80 ou mesmo num R800, de um MSX ou até de um Turbo R, era uma coisa praticamente inviável. Agora, no caso do Amiga, mesmo 68000, trabalhar com chave WPA2, eu acho que o 68000 vai gritar e gritar alto, de pânico. Vai. Complicado. Forçar o 68K, que provavelmente nunca deve ter imaginado que ia fazer isso na vida, é complicado, gente. Falar de coisas mais amenas, ou não. Já falamos dele aqui, nós somos fãs dele, e o Ivans do Retro Beats entrou no Retro Challenge, e o challenge e o desafio dele é um disco para o PX8, um disco virtual para o PX8. Ele fez um post falando da pauleira que ele se propôs a fazer, inclusive com direito a fios para os lados e coisa do gênero. Tem uma uso pela conexão pela porta serial dele, né? Uma porta de conexão serial. É complicado, hein? Vai ser nada muito fácil, não, hein? Ele está se baseando no código-fonte de um software para Linux, do VFlop. Isso não vai ser muito fácil fazer, não, hein? Boa sorte pro Ivans. Boa sorte pro Ivans. Muito triste. A France Telecom finalmente anunciou o encerramento das atividades do Minitel. Nossa! O Minitel
definitivamente vai descansar em paz dia 30 de junho de 2012. Muitos usaram o Minitel com o nome de videotexto, a versão brasileira. Isso foi mais forte na Telesp. A Telerge tinha alguma coisa também. Sim, mas de videotexto. muito pouco. Uma coisa mais consistente na Telesp, mas nada chegava perto do Minitel, né? Cara, mas o Minitel já tá o quê? Uns 40 anos, operação perto de 40 anos. Na verdade ele tem 30. Se foi lançado comercialmente em 1982. Primeiros testes começaram nos anos 70. Isso. O lançamento comercial foi nos anos 80. São 30 anos de bons serviços prestados aos franceses. Vamos falar agora de plantação de 74? Vamos. Homebrew CPU, Magic One. Eu sou uma CPU toda construída a partir de TTL 74. Né? Nossa. 74 Series. Eu fico imaginando se o pessoal da Gradiente tivesse visto esse link em 1984. Eles iam adorar, eles tinham realizado. A gente ficou fazendo piada, mas apesar de ter 200 chips interligados por sabe-se lá quantos quilos de fios de um lado pro outro, tem um cross compiler ANSI-C, tem um port do Minix 2 que é multi-user e multitasking. Nossa. Tem um stack TCP/IP, tem o Adventure original, tem Elisa, tem Life, tem Hunt the Umpus. Tem um servidor web e você pode dar telnet pra ele e jogar o Original Adventure nele. Nossa! Entre 2004 e o verão de 2007, 1.388 mensagens no livro de visitas dele dentro do serviço, dentro do Magic One. As mensagens estão preservadas. Que maneiro! Que bacana! E pra quem gosta, se você for dentro do magicone.org, você pode clicar no PS-EF e ver os processos que estão rodando. Se tu fizer um telnet pra lá, não dá pra tirar uma listinha de processos não. que tá rolando, não. Não, na página web mesmo. Ah, dá pra na página web? Eu tô acessando ela agora. Você vai na página web, tem um link PS-EF. Aí você vai ver um plano de HTTPD, TCPD, gente. Sério, coisa linda. Será que eles fornecem o projeto? Consegue o projeto? Bom, parece que um estudante da Malásia duplicou o Magic One, né? Então, o interessado pode ver da construção, galeria de fotos, a parte técnica, e tem também o trabalho do rapaz da Malásia. Enfim, você vai na página do Homebrew CPU, você vai ter todo o necessário, para pelo menos você saber como a coisa funciona. Para quem tiver paciência, duplicar. Realmente, é um trabalho impressionante. Acabou de aparecer uma aqui, Ricardo, o robôzinho acabou de mandar, Hideo Kojima vai expandir seu império pro rádio. Pro rádio? Isso, ele vai lançar um programa de rádio, uma radionovela chamada SDET, baseada no SNET. Nossa, que legal. Então ele vai fazer tipo um audiodrama do SNET dentro do universo do SNET. Pra quem não conhece, é um Adventure, é um dos trabalhos menos conhecidos do Kojima. Todo mundo conhece ele por Metal Gear, mas o SNET é um Adventure cyberpunk. O Kojima tá devendo, né, há um tempo dar uma repaginada no SNET e relançar o SNET para equipamentos e videogames mais atuais. Acho que ele tá devendo. De repente também é uma maneira até de retomar o interesse, né? Porque nos últimos tempos está todo mundo falando em só saiu Metal Gear, ninguém lembra de SNET. Exatamente. Tem um teletipo do Quinto Elemento. Não, tem que teletipo, né? Não se usa mais esse tipo de coisa aqui, né? Bom, de repente talvez num planeta menos evoluído, né? Pois né? Mas mandou um telex, né? Falar de coisa velha, mandou um telex. Bom, se a gente tivesse telex, a gente ia pedir. Manda um telex pra gente, mas como a gente não tem, não dá pra fazer essa piada. É verdade. Bom, vamos começar com documentação, revistas. Opa! Tem que fazer um prelúdio antes dessa notícia. Houve, entre 81 e 92, um grupo de usuários Apple no Reino Unido, Bazooka, que começou focado em Apple II e depois passou para Macintosh. Esse grupo publicou diversas revistas e um membro do Bazooka pegou todas essas revistas e publicou em PDF. Tem até a palavra cruzada, para quem gosta de fazer palavras cruzadas.
Pô, isso é interessante, hein? Isso é legal. Um material disponibilizado, né? Eu lembro um pouco do pessoal do Datacassete aqui no Brasil, de outros trabalhos que têm digitalizado material impresso. Isso me faz lembrar que eu vou encadernar as minhas revistas. Eu preciso encaderná-las em capa dura. Contarei essa novidade depois pra vocês. Depois que eu pegar as minhas revistas que eu tenho de retrocomputação e botá-las em capa dura pra ficarem devidamente arquivados e preservados no tempo, eu conto pra vocês como é que foi. Competição, né? Competição é bom. Ah, disso quando é bom. Commodore 128 4K Game Coding Competition, edição de 2011. Jogos de 4K para Commodore 128. A regra são: os programas originais não podem ser maiores que 4K e têm que ser jogados no emulador, no Vice e no 128. A competição se inicia em 29 de outubro, vai até 1º de abril de 2012 e se o jogo rodar em modo Commodore 64 ou em modo CPM, está desclassificado. Todos os jogos têm que ser lançados em GPL, tem que ter o código-fonte liberado e no site da competição vai ter lá a votação oficial para as pessoas votarem nos jogos prediletos. O primeiro lugar ganha $100 australianos, que em dinheiro de hoje... R$172, pelo que eu achei. Mas dá pra ele. Certamente para quem tiver 628 e quiser se divertir com ele, eu acho que vale a pena. Pegar os jogos, experimentar, testar, rodar e votar no que acharam melhores. Afinal das contas, tá gastando nada, né? Eu acho que nós já citamos eles. Se não citamos, vamos citar. O pessoal do Page Table tem liberado muita documentação em PDF sobre as internas do Commodore, né? Por exemplo, liberaram o Inside Commodore DOS, que é o guia completo para o sistema operacional do 1541. 512 páginas, tudo que você precisa sobre o famoso Commodore DOS. Além disso, eles também tiveram a paciência e a pachorra de contar a história do F-Cop para Commodore 64. Eu te pergunto, o F-Cop era o... Pra quem não tá lembrando aqui, como eu e alguns dos nossos ouvintes. O F-Cop era o copiador que usava a inteligência do 1541. Oh, meu Deus do céu, o 1541 tinha um processador embutido, né? A gente comentou alguma coisa lá atrás, no episódio que nós falamos de micros americanos. O F-Cop era um programa de cópia de disco da Commodore 64. E que aproveitava, que ser inteligente, né? É meio lentinho, mas inteligente, né? Vale a pena dar uma lida até para entender. Interessante. O nosso ouvinte está vendo que hoje a gente está a 10 por hora, né? Então vamos ver se consegue passar a segunda marcha. Para quem gosta de imagens. Imagens, comandante Hamilton. Imagens. Não é do comandante Hamilton, mas tem imagens do Franklin Ace 2100. Nossa. Que era um monstrinho. Que era uma coisa linda de Jesus. Ui, eu tô vendo umas fotos aqui. Opa, teclado separado. Nossa, lojas. Caraca. Era Que cara de XT que ele tinha. Não, era um Mega XT, que tem muita carinha dele, né? Nossa, mó carão de XT. 2 drivezão de 5/4, fonte em pezinha no canto, algumas placas sobrepostas com extensão de memória. Pô, muito curioso. Teclado, gostei, achei o teclado dele legal. Nossa. Antes de terminarmos, o Microman, que é uma produção inglesa sobre a relação entre Sinclair e Acorn. Ele fala até que é quase um Piratas do Vale do Silício em inglês, né? Faz sentido, porque, queira ou não, Sinclair e Acorn são as forças que dominaram a computação britânica dos anos 80. É verdade. Talvez a Amstrad como uma terceira força, certamente, não sei mas dois concorrentes, e Sinclair e Acorn concorreram diretamente. Sim. Né? E o pessoal do Datacassete legendou. Aliás, um abraço pro pessoal do Datacassete, né? Opa, bom, o pessoal do Datacassete, trabalho muito bacana deles, muito legal deles. O filme você consegue na sua locadora Torrent. Pode falar isso ou o Ricardo vai pegar a gente? Eu espero que não, né? Espero que não venham perturbar a gente por conta disso, né? Não saiu o documentário não saiu no Brasil, né? Mas enfim, pra terminar, mas não ao final, que ainda tem mais coisa, eu
tô vendo aqui que temos um link novo de MC1000. O Emerson fez um trabalho literalmente de criação de um arquivo do MC1000. É um trabalho de cata-piolho, né? Que porque não tem tanta coisa de MC1000 por aí. Um trabalho de maluco, um trabalho muito bacana, que vale a pena. Só lembrando que a gente tem que falar mais do MC1000, né? Eu acho que a gente já fez a promessa. O Quinto Elemento agora tá numa de contar nossas promessas, né? Aliás, de passagem, o Quinto Elemento colaborou com esse conteúdo da Wiki do MC1000. Ele mandou algum material pro Emerson, inclusive tem fotos aí que estão no site que foram tiradas por ele, porque o Quinto Elemento tinha um MC1000. Então, aliás, ele tem ainda? Não sei. As fitas... Ou ainda tem? Essa é uma grande questão que eu não lembro, de que ele não me respondeu. Mas eu sei que fitas cassete do MC1000 ele ainda tem, que ele disse pra mim há pouco tempo que ele ia enviar para o Emerson. Ele tinha algumas fitas e ele ia mandar pro Emerson para ele digitalizar, disponibilizar no site. Acho que acabou. Tem alguma coisa aí, cara? Bem, eu só tenho uma notícia a acrescentar, que é lembrar a todos de uma coisa muito legal. O pessoal que já está há mais tempo na área de retrocomputação e mais pessoal de videogames deve ter ouvido falar do Marcos Vinícius Garrett. O Garrett, ele é colecionador e um entusiasta da área, e há pouco tempo ele escreveu um livro chamado 1983, o ano dos videogames no Brasil, onde ele relata nesse livro a chegada do Atari, do Odyssey, até do Intellivision, um pouquinho menos do Coleco no Brasil, no ano de 1983, quando eles começaram a efetivamente estarem disponíveis no Brasil para compra. O livro é um livro impresso em papel, custa de R$45, e quem tiver interesse, você pode mandar um e-mail, tem um e-mail separado para isso. O e-mail é euquero1983@gmail.com. Você entra em contato com o Garrett se você tiver interesse no livro. Saíram algumas matérias na web sobre esse livro, eu já dei uma olhada, vi algumas. Vou comprar uma edição para mim e a compra direto com ele. É 45 já com o frete incluído para qualquer lugar do Brasil. Então, se você tiver interesse, entre em contato com o Garrett, dá uma olhadinha antes, vê, que eu acho que vale a pena. É um material muito interessante. Ele também andou por trás de uma revista via web, acho que era Jogos Anos 80, ou Jogos 80, não lembro o nome exato. Acho que era Jogos 80. Jogos 80. Eu me lembro de ter visto alguma coisa desse tipo. Jogos 80. Saíram, acho que 4 ou 5 edições em PDF disponibilizadas, matérias sobre retrocomputação e também sobre a área de videogames clássicos. É assim, vale a pena o material. Eu vou encomendar a minha, falei com ele há pouco tempo, só estou precisando agora parar para depositar, passar meu endereço para ele mandar a minha edição do livro. Então, quem tiver interesse, fica a indicação. E depois que eu ler o livro, receber e ler, com certeza a gente irá comentar aqui no Retrocomputaria. Eu acho que fica por aqui mesmo. Acho que estamos por aí. Já temos um bocado de notícia. Episódio 16, o próximo episódio. A gente ainda tem a parte B para sair, ainda continuando a nossa conversa de bar sobre Elite. Esperamos que vocês estejam gostando. E agora, pro final, depois dessa sessão de notícias, a gente vai deixar uma surpresa para vocês ouvirem, já que vocês estão cansados de ouvir Danúbio Azul, trilha sonora. Começamos com a valsa clássica e aí várias coisas relacionadas a Elite e outros. Vai no final mais uma versão de Danúbio Azul, uma versão, digamos, um pouco mais escatológica. Esperamos que vocês se divirtam com ela. Com isso, o pessoal da estação está dizendo que a gente tem que sair agora, senão perde a janela para conseguir sair da estação espacial sem problema. É verdade. Então vamos embora, né? Vamos. Aquele abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até. Tchau, tchau.
me. Excuse me. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.